Já temos quórum, vamos dar início à sessão plenária administrativa. Submeto a ata da sessão administrativa do dia 17 de novembro de 2014. Alguém tem alguma coisa contra? Senhora presidente. Pois não, doutora Rosa. A folhas 4, no primeiro parágrafo, não tendo sido atingido o quórum previsto no artigo 12, parágrafo 2º, 7 gostaria que se constasse que é do regimento interno e também do artigo 93, 2D da Constituição Federal, por favor. Só para crescer? É isso, por gentileza. Okay. Mas eu não consegui pegar, depois ela me passa. Sim. Depois a senhora passa para ela. Ok, obrigada. Tá. Eu vou dizer novamente para os colegas, entendi. Quando forem se manifestar, liguem o microfone e imediatamente após a fala desliguem, porque nós estamos com um problema sério hoje aqui na comunicação. Então ele fica com muitos microfones abertos, aí nós não conseguimos falar nada. Antes de dar início à sessão administrativa plenária, gostaria de manifestar com relação ao falecimento da doutora Dora Vaz Trevinho, que passou a vida toda nesse tribunal, se dedicou a ele, chegando inclusive à presidência, e que muita falta nos fará. E gostaria de pedir a concordância do Pleno para que enviássemos um ofício de nossos sentimentos e pêsames para a família enlutada. Então, vamos dar início ao Pleno Administrativo. Posso começar, então, né? Processo 91, 99 e 79 de 2014. Assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 23ª Vara do Trabalho de São Paulo, em vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Patrícia Almeida Ramos para igual cargo na 69ª Vara do Trabalho de São Paulo. Só mais um aviso. Embora os microfones estejam com problema, estejam desligados, na internet está saindo até comentários que a gente faz com os colegas. Então, por gentileza, não se esqueçam desse detalhe. Então, vamos lá. Primeiro, doutora Rosa. Pois não, senhora presidente. Remoção destinada ao primeiro de cargo juiz titular da 23ª Vara do Trabalho. A única pessoa a se inscrever é Lucy Guidilon Brizola. Eu estou propondo a remoção dela. Não há nenhum processo aguardando redação de sentença. Portanto, estou propondo que Lucy Guidilon Brizola seja removida para a 5ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Não, vá para a 23ª Vara do Trabalho de São Paulo. Alguém tem alguma divergência com relação a esse processo? Podemos aclamar por unanimidade? Ok, por unanimidade. Próximo. É o processo 92, 21, 40 de 2014. Assunto: requer autorização para sua remoção ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Rio de Janeiro. Requerente Maíra Altomari, juíza do trabalho substituta deste egrégio tribunal. Doutora Rosa. Senhora presidente, a própria requerente Maíra Altomari pediu o adiamento desse processo e eu deferi, senhora presidente. Desculpa, doutora Rosa. Foi adiado por ter sido requerido pela própria requerente, senhora presidente. Esse é o número 2. Isso, foi adiado. Então, tá. É o 92-24 agora, então. É o 92-24-92 de 2014. Assunto: requer autorização para sua remoção ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Mato Grosso do Sul. Requerente Priscila Rocha Margarido Mirô, juíza do trabalho substituta deste egrégio tribunal. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente. A requerente, então, é Priscila Rocha Margarido Mirô. Requer autorização para sua remoção ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.
Eu estou concluindo pela não remoção, tendo em vista que, diante das disposições legais que regulamentam o Instituto da Remoção e especificamente do interesse público, entendo que inviável o deferimento do pedido de remoção. A magistrada requerente não preenche as exigências do artigo 1º da Resolução 21/2006, que é vitaliciedade. E aí também, tendo em vista a informação de folha 54, que demonstra a ausência de conveniência administrativa em razão do enorme déficit no quadro de magistrado deste tribunal. Eu estou concluindo pelo indeferimento da remoção, senhora presidente. Pois não, doutor Wilson? Eu estou acompanhando, presidente. Doutora Beatriz? 16 de julho de 2003. Eu tenho uma dúvida a respeito do ingresso dessa magistrada, se foi anterior ou posterior à portaria que regulamentou as remoções, esses pedidos de remoções entre tribunais. Doutora Rosa, tem Pois condições? não, ela entrou em 16 de julho de 2013, portanto é posterior. Entretanto, lembro aos colegas que ela não é sequer vitaliciada. Está no primeiro, está no artigo. Temos o artigo 1º da resolução do Conselho Superior do Justiça do Trabalho, que diz que não pode ser removido quem ainda não é vitaliciado. Então, Satisfeita? eu continuo em dúvida. Ela entrou antes da portaria. Antes da portaria. Então, eu divirjo, senhora presidente. Eu autorizo a remoção conforme já votei em processos anteriores. Eu considero, inclusive, que a questão da vitaliciedade seja considerada perante o tribunal para o qual o juiz está se removendo, onde ele terá plenas condições de examinar se a juíza tem condições de permanecer ou não. Doutora Sônia Franzini? Eu também, na esteira, como votei em outras, se foi posterior, como Anterior. Não, ela entrou anterior, que a nossa resolução foi posterior ao ingresso, ao concurso dela, né? Então, eu também estou acompanhando. E eu acho que quanto à vitaliciedade, se o outro tribunal aceitar, isso não, eles completam. Aí ela tem que se ver com o outro tribunal. Estou acompanhando a corregedora. Doutor Marcelo? Com a divergência. Doutor Odete? Também acompanha a divergência aberta pela desembargadora corregedora Beatriz. Doutor Fernando? Doutora Hilma? Doutora Vilma? Relatora. Doutora Tânia? Doutora Yara? Doutora Merce? Relatora. Doutor Vidigal? Ai, mudou de lado, agora estava... Com a relatora. É que eu te procurei. Doutor Norberto? Com a divergência. Doutor Eduardo? Doutor Fogaça? Doutor Carolino? Doutor Trigueiros? A divergência. Doutor Valdir Florindo? Eu voto com a divergência, presidente. Doutor Rovirso? Com a divergência. Doutora Sônia Gimbo? Doutor Sérgio Junqueira? Pergunta. Foi posterior ao concurso 38, porque numa outra sessão havia votado, tal como a corregedora, no sentido de que seria para regular remoções ou promoções após a vigência daquela portaria. Mas fui vencido e mudei de posição para ser após o concurso que estipulou esta fixação. Eu pergunto, este caso é posterior? É posterior? Ela entrou sob as condições de não ser removida e atender as suas... Então é anterior. Eu gostaria de pedir a palavra, senhora presidente. Parece-me que é incontroverso que essa candidata candidata à remoção, deixa ela chegar é a posterior. sua vez, doutor Alves, Pois não. por favor. Bom, se ela ingressou antes, não estava, então eu voto com a divergência. Doutora Cândida? Doutora Lisete? Com a divergência. Doutora Jane? Doutora Jucirema? Com a relatora. Doutor Rúfalo? Excelência, eu quero lembrar que num processo idêntico, de número 8666, nós votamos pela remoção. É do mesmo concurso, inclusive. Razão também porque eu voto com a divergência. Doutora Ivani? Voto com a divergência.
Doutora Pettinati. Com a divergência. Doutora Ivete. Com a divergência. Doutora Silvia. Com a divergência. Doutor Sérgio Pinto Martins. Com a relatora. Doutora Marta. Com a divergência. Doutor Davi. Voto com a divergência. Doutora Sônia Foster. Com a divergência. Doutora Rosa Vila. Com a divergência. Doutor Jomar. Com a divergência. Doutora Fisch. Com a divergência. Doutora Magda. Com a divergência. Doutor Uzec. Com a divergência. Doutor Salvador. Com a divergência. Doutora Maria de Lourdes. Divergência. Doutor Francisco Jorge. Com a divergência. Doutora Vilma Gomes. Senhora presidente? Ah, pera aí, desculpa, doutor Malhadas, é que o seu nome não estava anotado aqui. Então, doutor Malhadas. Com a relatora. Doutora Vilma Gomes. Com a divergência. Doutor Sérgio Roberto. Doutora Regina Vasconcelos. Doutora Marinês Soriano está? Estou. Aqui, com a divergência. Não anotaram aqui, desculpa. Doutora Marinês Soriano. Com a divergência. Doutora Regina Vasconcelos. Aqui puseram ao contrário. Puseram a doutora Regina presente. Doutor Paulo Mota. Com a divergência. Doutora Lilian Gonçalves. Com a divergência. Doutor Ariano. Com a divergência. Doutora Cíntia. Com a relatora. Doutor Roberto Barros. Com a divergência. Doutor Jonas não está. Ixi, aqui está desatualizado, hein? Doutor Jonas. Com a divergência. Doutora Bianca. Com a divergência. Doutora Sandra Cruz, tá? Precisa atualizar isso aqui, gente. Doutora Sandra Cury. Com a divergência. Doutora Dalberto não está. Tá ruim aqui o negócio. Doutora Dalberto. Desculpa, café sem nada. Doutor Benedito. Com a divergência. Doutora Maria Isabel Cueva. Com a divergência. Doutor Sidney. Voto com a divergência. Doutor Ricardo Ludovice. Com a divergência. Doutora Rosana Buono. Com a divergência. Doutora Regina Duarte. Com a divergência. Doutora Simone. Com a divergência. Doutora Kion. Divergência. Doutor Alva. Com a divergência. Doutor Donizete. Com a divergência. Doutor Nelson. Com a divergência. Doutor Antero. Com a divergência. Doutora Dâmia. Com a divergência. Doutor Orlando. Com a relatora. Doutor Armando. Com a divergência. Doutora Suzete. Com a divergência. Desculpa, não ouvi. Com a divergência. Doutor Flávio. Com a divergência. Doutor Marcos. Divergência, ok. Deu. Não sei, eu não estou chegando no chefe. Conseguiu. Mas sempre será assim. É assim, os antigos, eles votam em bloco. E os jovens, eles estão votando em bloco. Os jovens são os mais recentes, dos últimos 5 anos. É vanguardista. Vanguardista. Está falando que nós somos vanguardistas. A proclamação? Oi. Então, por maioria de votos, foi deferida a remoção, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira, redatora designada. Ficaram vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores: Rosa Zúcaro, Wilson Fernandes, Rilma Aparecida Emetério, Vilma Capato, Tânia Bizarro, Mércia Tomazinho, Luiz Antônio Vidigal, Eduardo Azevedo Silva, José Carlos Fogaça, José Roberto Carolino, Jane Granzotto, Jucirema Gonçalves, Sérgio Pinto Martins, Olivé Malhadas e Cíntia Tafari e Orlando Apuene Bertão. Próximo. É o processo 92.5430 de 2014, assunto:
concurso de promoção pelo critério de antiguidade para provimento do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima desembargadora Ana Maria Contrucci Brito. Pois não, doutora Rosa? Depois que ela falar, a senhora pode falar. Temos agora um concurso de promoção pelo critério de antiguidade. Pelos inscritos e pela antiguidade, a pessoa a ser promovida seria Elza Eiko Mizuno. Entretanto, na data que eu recebi a informação, a excelentíssima magistrada estava com 106 processos aguardando redação de sentenças, sendo o mais antigo de 9 de maio de 2014, portanto, há mais de 40 dias em seu poder. Por esse motivo, eu entendi que ela não atendia aos requisitos legais para a promoção por antiguidade previstos na linha E do inciso 2 do artigo 93 da Constituição Federal, bem como do artigo 12, parágrafo 2º, inciso 2 do regimento interno desse tribunal. E estou indicando, portanto, Mauro Vinhoto, que é o terceiro colocado na lista, o mais antigo, ele não tem nenhum processo em seu poder. A minha proposta, a minha conclusão é esta, senhora presidente. Pois não, doutor Rufo quer falar? Pois Tenho. Excelência, hoje eu entrei em contato com a candidata e ela me informou por e-mail o seguinte: Elza Eiko Mizuno, juíza titular da 83ª Vara do Trabalho de São Paulo, informa a Vossa Excelência que possui na presente data, hoje, 11 processos com sentenças a prolatar, sendo a audiência de julgamento mais antiga de 3 de novembro de 2014. É um e-mail que ela mandou para o meu gabinete hoje. Aliás, eu refuto o critério de se apurar as pendências com data anterior. O que, a meu ver, manda é a data dos votos, do julgamento. Porque uma pessoa, um colega, que pode ter 0 processos na apuração anterior, hoje pode ter 100. E vice-versa. Então, a meu ver, o que deve ser considerado é a data do julgamento em plenário. E hoje, por e-mail da candidata, ela tem 11 processos, sendo o mais antigo 3 de novembro. Posso informar, senhora presidente? Pois não. Realmente, o senhor tem razão. No dia 13 de 11 de 2014, ela estava com 107. E no dia 14 de 11, ela estava com 12. Obviamente, eu tive que verificar o que havia acontecido. E ela simplesmente adiou todos os processos, inclusive processo de maio de 2014. Tenho em mãos, inclusive, se os senhores quiserem verificar todos os adiamentos. É isso que eu tenho para informar, senhora presidente. É adiar, é fácil. Presidente, posso pedir um esclarecimento? Pois não. Eu gostaria de saber da desembargadora Rosa a data em que foi publicado o edital para preenchimento desta vaga. Pois não, desembargador Wilson. A publicação deu-se exatamente no dia 13 de 11 de 2014. Ou seja, ela soube, dia 13 de 11 de 2014, que entraria em pauta dia 24. No dia 14, ela adiou todos os processos. Foi isso que ocorreu. Estou satisfeito, presidente. Ok. Então vamos ao voto. Doutor Wilson. Doutor Wilson. Eu acompanho o voto da senhora relatora e não só porque tem aqueles processos em atraso, e eu considero que é inviável a gente considerar só a situação da data da sessão, porque senão é impossível fazer um voto. Imagino que seja impossível para a vice-presidência administrativa elaborar o voto se não tiver uma data limite para isso. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que não só aqueles votos em atraso eram uma condição importante para que a gente não procedesse à promoção por antiguidade, mas eu considero que o adiamento desses processos é um fato muito mais relevante. E, por essa razão, eu, então, estou acompanhando a vice-presidente. Doutora Beatriz. Pois não, senhora. Alô. Eu gostaria também de fazer alguns comentários.
inclusive em razão das observações que foram feitas na sessão anterior. A situação, nesse caso, ela é muito mais grave, porque o magistrado presta uma informação que não é verdadeira. E saibam os senhores que, em relação à última sessão que nós tivemos aqui, nós promovemos um determinado magistrado que, em seguida, remeteu um ofício para a corregedoria informando que ele havia designado 150 processos para o futuro e que ele se comprometia a fazer esses processos. Portanto, a informação de que ele não tinha pendências de julgamento não era verdadeira, porque, inclusive, ele trabalhava numa vara do sistema encerra e julga. Então, tanto a doutora Rosa como a corregedoria, nós estamos acompanhando essa situação. Salvo engano, o doutor Rúfalo, em relação ao caso anterior, teria feito uma observação de que nós não teríamos punido os juízes anteriormente e que agora não deveríamos fazê-lo. Não se trata de punição, se trata de aplicação da lei que diz expressamente que não pode ser promovido por antiguidade o magistrado que tem processos atrasados injustificadamente. Então, o que está se propondo aqui hoje não é a punição de nenhum magistrado. Se a doutora Elza e qualquer outro magistrado que se inscrever para as promoções, eles zerarem os processos, e durante o acompanhamento, porque a questão também não é essa, como o doutor Rúfalo falou, pode estar zerado hoje e ter um histórico de atrasos durante um determinado período. Por essa razão, é examinado no processo administrativo a conduta e a presteza do magistrado durante os 2 últimos anos. Então, eu vou acompanhar o voto da doutora Rosa, especialmente agravada por essa situação da magistrada ter informado que não tinha pendências, quando, na verdade, adiou, na verdade, ela deixou sem adiar 12 processos, doutor Rúfalo. Os outros todos ela adiou. Então, gostaria de deixar bem claro que isso não representa punição, que não se fez anteriormente. Representa a observação do que determina a lei. E tanto a corregedoria como a vice-administrativa, na composição desses processos, têm verificado a situação do magistrado ao longo dos últimos 2 anos. A doutora Elza é uma juíza muito minuciosa, que se demora muito na instrução dos processos, mas que cotidianamente apresenta atrasos na prolação de sentenças. Então, com esses esclarecimentos, eu estou acompanhando o voto da desembargadora Rosa. Doutora Sônia Franzini. Senhora presidente, eu tenho acompanhado aqui os votos nos atrasos e tenho verificado que realmente não é essa condução que o plenário tem feito. Agora, nesse caso em específico, eu respeito muito o voto da senhora vice-presidente, também as conclusões da senhora da corregedora, mas no caso aqui, o que eu não, esse adiamento eu não computo. Eu entendo que ela realmente tem 106 processos, se ele adiou ou não. Mas o que eu me questiono, porque aqui nós temos que ver casos e casos. Como a própria corregedora falou, a juíza Elza, ela é uma juíza, vocês podem ver, vocês têm, quando chegam as sentenças para os votos, é uma juíza muito minuciosa, ela faz as instruções da audiência dela com muita competência, ela fica até 7 e poucos da noite fazendo essas instruções. As sentenças delas também são muito bem fundamentadas, são umas sentenças excelentes. E eu entendo que uma punição de não promover para o tribunal são 106 processos. E também eu me deparei também aqui, estudando, porque eu pude presenciar, nesse pequeno tempo que eu fiquei ali na corregedoria, realmente até cheguei a fazer
um elogio, não formalizado, mas pela conduta dela das audiências, pela seriedade que ela leva. Então, eu acho que, nesse caso, esses 106 processos, para mim, não representa. E outra coisa, que estudando, eu me deparei com um artigo aqui da Constituição Federal, que eu até preciso questionar, vou ler para vocês, que fala, o artigo 93, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. E também, quando se fala que na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar essa indicação. Então, eu não sei se assegurada essa ampla defesa e se esse injustificadamente. Eu não tenho, até a indago a senhora vice-presidente, ela não foi ouvida, nós não temos esse procedimento aqui, né? Nunca tivemos, né? Sempre... A senhora já esteve na vice-presidência, acredito que a senhora tenha visto e acho que não, né? Então, inclusive, essa foi uma emenda constitucional que foi alterada, uma emenda em 2004, que foi incluído isso. Mas isso aí também eu estou só trazendo aí para uma nossa futura estudo, que eu, sinceramente, eu não estou aqui me fixando nisso. Apenas nesse caso da juíza, eu acho que esses 106, devido a toda a conduta que ela tem nos outros casos, eu acho que seria uma penalidade muito grande, uma promoção para o tribunal. Então, eu estou divergindo, eu ouso divergir da senhora vice-presidente. Pois não, doutora Rosa. Eu vejo que a desembargadora Sônia falou diversas vezes em penalidade. Senhores, isso não é penalidade. A magistrada Elza, na próxima, ela vai se inscrever e, com certeza, ela vai ser promovida. Se assim não for, nós não precisamos sequer fazer mais esses votos, porque realmente é só colocar em primeiro lugar, colocar pela antiguidade o primeiro inscrito por antiguidade. Uma outra coisa que eu quero dizer, eu, em absoluto, estou aqui julgando a pessoa Elza, óbvio que não. Inclusive, eu a conheço, gosto muito dela, sei tudo isso que tanto a desembargadora Beatriz falou, como a desembargadora Sônia falou. É uma pessoa ótima, de finíssimo trato, delicadíssima. Mas só existe uma coisa, ela realmente sempre atrasou muitos processos. E quando ela se inscreveu, ela estava com processos atrasados, inclusive processos de maio de 2014. E o que realmente me deixou mais desagradada nessa história toda foi eu ter percebido, inclusive, que ela adiou absolutamente todos esses processos. Foi até esquisito, porque óbvio que nós iríamos verificar isso. Então, eu falo novamente, eu não estou aqui julgando a pessoa, nunca, jamais. Estou aqui votando num concurso de promoção para desembargador. E é só isso. Verifiquei a legislação e apliquei. É só, senhora presidente. Doutor Marcelo. Com a relatora, senhora presidente. Doutor Odete. Também com a relatora. Doutor Fernando. Com a relatora. Doutora Hilma. Com a relatora. Doutora Vilma Capato. Com a divergência da doutora Sônia. Doutora Tânia. Doutora Yara Ramires. Doutora Mércia. Doutor Vidigal. Com a relatora. Doutor Norberto. Com a divergência. Doutor Eduardo. Com a relatora. Doutor Fogaça. Com a divergência. Doutor Carolino. Relatora. Doutor Trigueiros. Com a relatora. Doutor Valdir Florindo. Com a relatora. Doutor Rovirso. Relatora. Doutora Sônia Gindro. Doutor Sérgio Junqueira. Senhora presidente, eu entendo, como
já que foi falado, assegurada ampla defesa, como está na Constituição, mas isto vejo que é para a hipótese da linha D. A hipótese aplicável ao presente caso, a meu ver, está retratada na linha E. Então, por esse aspecto, lá não está assegurada ampla defesa. E, portanto, eu voto com a relatora. Doutora Cândida. Doutora Lisete. Relatora. Doutora Jane. Com observância do artigo 93 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45 há quase 14 anos, integralmente com a relatora. Doutora Jucirema. Com a relatora. Doutor Rúfulo. Senhora Presidente, sem o intuito de polemizar, quando eu falei na sessão anterior em punição, claro que legalmente isso não existe, porém, não ser promovido preenchendo os requisitos, pelo menos aqui em tese formalmente, eu entendo sim como punição, sem polemizar. Segundo, entendo também que é possível, na data do julgamento pelo Pleno, termos a posição atual certa do candidato. Terceiro, tendo em vista que o e-mail que eu recebi não condiz com a realidade, eu lamento muito e voto com a relatora. Doutora Ivani. Relatora. Doutora Pettinati. Com a relatora. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutora Silvia. Senhora Presidente, eu quero agradecer, acho que em nome de todos, né, o árduo serviço prestado pela Corregedoria, pela vice-presidência, e voto integralmente com a relatora. Doutor Sérgio Pinto Martins. Com a relatora. Doutora Marta. Relatora. Doutor Davi. A relatora. Doutora Sônia Foster. Com a relatora. Doutora Rosa Vila. Com a relatora. Doutor Jomar. Com a relatora. Doutora Fisch. Com a divergência. Doutora Magda. Eu acho que tinha questão do processo, gente. Doutor Uzek. Com a divergência, senhora. Doutor Salvador. Com a relatora. Doutora Maria de Lourdes. Relatora. Doutor Francisco Jorge. Com a relatora. Doutora Olivia Malhada. Senhora Presidente, também sem querer polemizar, acho que não há punição maior para um juiz do que não ser promovido. E no presente caso, se fosse a mesma situação, mas ela tivesse sido processada administrativamente e punida, receberia uma advertência, e a advertência não impede promoção. Então, se ela tivesse uma situação pior, porque a Corregedoria tomou as medidas necessárias, ela foi processada e até punida, não haveria empecilho à promoção. Eu vejo como contrassenso não promover alguém que não foi processado e nem poderia pedir para sê-lo. Haveria aqui uma condenação sem processo, sem defesa, sem nada. Eu voto com a divergência. Doutora Vilma Gomes. Com a relatora. Doutor Sérgio Rodrigues. Doutora Leila não está aí? Não. Doutora Marinês. Com a divergência. Doutora Regina Vasconcelos. Ai, meu Deus, toda hora eu chamo a doutora Regina. Acho que ela está falando mal de mim. Doutor Paulo Mota. Doutora Lilian Gonçalves. Doutor Ariano. Eu voto com a relatora. Doutora Cíntia Tafari. Eu voto com a relatora. Doutor Roberto Barros. Com a relatora. Doutor Jonas. Senhora Presidente, considerando que não foi concedido à doutora Elza o amplo direito de defesa previsto na Constituição Federal, por esse motivo eu voto com a divergência. Doutora Bianca. Com a relatora. Doutor Benedito. Com a divergência. Aqui também esqueceram de colocar. Doutora Sandra Cury, desculpa. Com a divergência. Doutor Benedito já votou. Né? Doutora Maris... Com a relatora. Um momentinho. Doutor Benedito votou como? Votei pela divergência. Divergência. Doutora Marisabel Coelho. Com a relatora. Doutor Sidney. Voto com a relatora. Doutor Ricardo. Com a relatora. Doutora Rosana Buono. Com a divergência. Doutora Regina Duarte.
Doutora Simone. Com a relatora. Doutora Kyong. Com a divergência. Doutor Álvaro. Com. Só pediria para piso, então não vejo por que alterar neste momento, já que na sessão passada a votação foi nessa mesma linha, ok? Então, próximo. É o processo 9312-33 de 2014. O assunto é concurso de promoção pelo critério de merecimento para provimento do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em vaga decorrente da aposentadoria do excelentíssimo desembargador Sérgio Vinick. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente, eu reporto os meus colegas as folhas 6 a 12, onde estão todos os inscritos, respectivas pendências e os prontuários. Saliento que a juíza Margot Jacomazzi Martins figurou já em 2 listas tríplices e a juíza Maria Elizabeth Mostardo já figurou em 1 lista tríplice. Os nomes dos que podem ser votados estão a folhas 13. Pois não. Eu voto em... Um momentinho só, vamos. Senhora presidente, Quem tá apenas pedindo a um palavra? pedido de esclarecimento à doutora Rosa. Doutora Rosa, o voto no cabeçalho refere vaga do desembargador Sérgio Vinick. E no corpo do voto, ele refere vaga da doutora Ana Contrucci. Então... Não, o Daniel foi para a eu acho. Excelentíssima Ana Maria Contrucci, decorrente da vara do... A vaga precedente da doutora Ana, doutora Tânia. Não, o primeiro foi da vaga de Ana Maria Contrucci Brito Silva, que agora foi promovida a juíza Elza. E a próxima, vaga decorrente da aposentadoria do excelentíssimo desembargador Sérgio Vinick. Pode liberar. Bem, deve ter havido, então, um erro material? Senhora presidente, se me permite, eu gostaria de expressar a opinião de que não há erro material, que o texto foi claro ao dizer que este é por merecimento na medida em que o anterior, este sim, vaga da desembargadora Ana Contrucci, será provido por antiguidade, como de fato fizemos. Então, não acho nem caso de erro material, salvo melhor juízo. Ok, também se a doutora Rosa depois vai verificar, se for o caso de alteração, a mera questão material não vai alterar em nada. Eu modifico, se houver. Doutora Rosa, pode votar. Pois não. Voto na juíza Margot, Maria Elizabeth e Maria José Biguete. Ok. Doutor Wilson. Eu mantenho as juízas Margot, Maria Elizabeth e acrescento o doutor Daniel. Doutora Beatriz. Também mantenho a doutora Margot, a doutora Maria Elizabeth Mostardo e acrescento o doutor Daniel. Doutora Sônia Franzini. Eu mantenho a juíza Margot, a juíza Elizabeth e acrescento a juíza Maria José Biguete. Doutor Marcelo. Eu mantenho a doutora Margot, doutora Maria Elizabeth Mostardo Nunes e doutor Celso Ricardo Pio Furtado de Oliveira. Doutora Odete. Eu também mantenho as doutoras Margot e Maria Elizabeth e acrescentaria a doutora Maria José Biguete. Doutor Fernando. Fala mais alto, doutor Fernando. Além das duas já indicadas, as doutoras Margot e Maria Elizabeth, eu voto na doutora Maria José Biguete. Doutora Hilma. Eu mantenho a doutora Margot e a doutora Maria Elizabeth e voto no doutor Daniel Guimarães. Doutora Vilma Capato. Eu mantenho a doutora Margot, doutora Maria Elizabeth e acrescento o doutor Celso Ricardo Pio. Doutora Tânia.
Mantenho Margot, Maria Elizabeth e acrescento Maria José Biguete. Doutora Yara Ramires. Doutor Daniel, de Paula Guimarães, doutora Margot, doutora Maria Elizabeth. Doutora Mércia. Doutor Vidigal. Senhora presidente, por ordem alfabética, doutora Margot, com 82 pontos, doutora Maria Elizabeth, com 79, doutora Maria José, com 69. Doutor Norberto. Doutora Margot, a doutora Maria Elizabeth, acrescento o doutor Daniel. Doutor Eduardo. As remanescentes, acrescento a doutora Piguete. Doutor Fogaça. Eu mantenho as colegas Margot. Antes das 3 vezes na lista. Mas eu não posso deixar ele meu conterrâneo. Maria Elizabeth e acrescento Maria José. Eu adoro ele. Doutor Carolino. Margot, Maria Elizabeth e Maria José. Doutor Trigueiros. Quem votar agora que já vai agora? Doutora Margot, doutora Maria Elizabeth e aqui o doutor Celso Ricardo. Doutor Valdir. Margot Martins, Maria Elizabeth Mostardo e Celso Ricardo Pio. Doutor Rovirso. Doutores Margot, Maria Elizabeth e Celso Pio. Doutora Sônia Gindro. Eu também voto na doutora Margot, doutora Maria Elizabeth e acrescento o doutor Daniel. Doutor Sérgio Junqueira. Juiz. Por gentileza, quem já votou, desliga os microfones para poder os outros poderem falar. Doutora Cândida. Eu mantenho a doutora Margot e a doutora Maria Elizabeth e acrescento o nome do doutor Celso Pio. Doutora Lisete. Juízas Margot, Maria Elizabeth e acrescento o doutor Daniel. Doutora Jane. Juízas Margot, Maria Elizabeth e acrescento o doutor Eliane Pedroso. Doutora Jucirema. Margot, Maria Elizabeth e Maria José. Doutor Rúfulo. Margot, Maria Elizabeth e Daniel. Doutor Ivani. Margot, Maria Elizabeth e Celso Pio. Doutora Petinati. Eu voto nas doutoras Margot, Maria Elizabeth e Maria José Biguete. Doutora Ivete. Margot, Elizabeth Mostardo, Maria Elizabeth Mostardo e Maria José. Doutora Silvia. Maria Elizabeth, Celso Pio e Sueli. Doutor Sérgio Pinto. Margot, Maria Elizabeth, Celso Pio. Doutora Marta. Escutou? Doutor Davi. Eu voto na juíza Margot, juíza Maria Elizabeth Mostardo e no juiz Celso Ricardo Pio. Doutora Sônia Foster. Eu mantenho Margot, Maria Elizabeth e acrescento o doutor Celso Pio. Doutora Rosa Vila. Eu voto nos juízes Margot, Maria Elizabeth e acrescento Celso Pio. Doutor Jomar. Juízes Daniel, Margot e Maria Elizabeth. Doutora Fisch. Margot, Maria Elizabeth e Maria José. Doutora Magda. Doutor Uzek. Daniel, Margot e Maria Elizabeth. Doutor Salvador. Margot, Maria Elizabeth e Sueli. Doutora Maria de Lourdes. Doutores Margot, Maria Elizabeth e Celso. Doutor Francisco Ferreira. Doutores Margot, Maria Elizabeth e Celso Ricardo Pio. Doutor Oliveira. Mantenho as juízas Margot e Maria Elizabeth, acrescento o doutor Celso Pio. Doutora Vilma Gomes. Margot, Maria Elizabeth e doutora Biguete. Terceiro, quem é? Terceiro nome. Biguete. Ah, tá. Doutor Sérgio Roberto.
Margot, Maria José e Sueli. Margot? Ah, tá. Doutora Marinês. Margot, Maria Elizabeth e Maria José. Doutor Paulo Mota. Margot, Maria Elizabeth e Daniel de Paula. Doutora Lília. Doutoras Margot, Maria Elizabeth e Dr. Celso Pio. Doutor Ariano. Juiz Daniel, Margot e Celso Pio. Doutora Cíntia Tafari. Na sequência, Maria Elizabeth, Maria José e Sônia Maria. Doutor Roberto Barros. Doutoras Margot, Maria Elizabeth e doutor Celso Pio. Doutor Jonas. Margot, Celso e Sueli. Doutora Bianca. Margot, Maria Elizabeth e Sueli. Doutora Sandra Cury. Margot, Maria Elizabeth e Celso. Doutor Benedito. Doutores Celso, Maria José e Sueli Tomé. Doutora Maria Isabel. Margot, Maria Elizabeth e Maria José. Doutor Sidney. Margot, Maria Elizabeth e Celso. Doutor Ricardo. Daniel, Celso, Maria José. Doutora Rosana Bono. Doutoras Margot, Maria Elizabeth e Sueli. Doutora Regina Duarte. Margot, Maria Elizabeth e Celso Pio. Doutora Simone. Doutoras Margot, Maria Elizabeth e doutora Eliane Pedroso. Não. Doutora Chiong. Margot, Maria Elizabeth e Daniel. Doutor Álvaro. Celso Pio, Maria José Biguete e Daniel de Paula Guimarães. Doutor Donizete. Margot, Maria Elizabeth e Celso Pio. Doutor Nelson Bueno. Daniel de Paula Guimarães, Maria Elizabeth e Celso Pio. Doutor Antero. Doutora Sueli, doutor Celso Pio e doutor Paulo Eduardo Vieira de Oliveira. Doutora Dâmia. Doutor Daniel, Maria José Biquete e Ivete Bernardes de Souza. Doutor Orlando. Margot, Maria Elizabeth e Sueli. Doutor Armando. Daniel, Margot e Maria Elizabeth. Doutora Suzete. Margot, Maria Elizabeth e Celso Pio. Doutor Flávio. Margot, Maria Elizabeth e Celso Pio. Doutor Marcos. Juízes Margot, Maria Elizabeth e Celso Pio. Eu voto em Margot, Maria Elizabeth e Maria José Biguete. Falta quem aí? Doutora Bianca. Doutora Regina Duarte. Confirmar o voto. Doutor Donizete. Põe o login. Faltam dois ainda. Né? Doutora Regina e doutor Donizete? Estou tendo algum problema aqui, senhora Eu presidente. também não estou conseguindo entrar. Sempre tem, né? Não estou conseguindo. Bom, a Margot teve 63. Terminei aqui, senhora presidente. Maria Elizabeth, 64. Falta um. Doutor Donizete.
problema que eu não estou conseguindo entrar, senhor presidente. Esse um aí. Esse um. Ah, estão tentando lá. Ok, então, zerou. Doutora Margot, 65 votos. Doutora Maria Elizabeth, 66. Então, as duas estão na lista. Para segundo turno, irão Dr. Celso Pio, 31, Maria José Biguete, 26. Enquanto o pessoal prepara a segunda votação, nós acabamos de receber a notícia que a missa de sétimo dia da doutora Dora será dia 27, quinta-feira, às 19 horas, na capela do Hospital Santa Catarina, Avenida Paulista 200. Ok? Dia 27, 19 horas, na capela do Hospital Santa Catarina. Ok, está liberado. Doutora Rosa. Maria José Biguete. Doutor Wilson. Maria José. Doutora Beatriz. Maria José Biguete. Doutora Sônia Franzini. Maria José Biguete. Doutor Marcelo. Doutor Celso Pio. Doutora Odete. Maria José. Doutor Fernando. Maria José. Doutora Hilma. Doutora Vilma Capato. Doutor Celso Pio. Doutora Tânia. Doutora Yara Ramires. Doutora Mércia. Doutor Vidigal. Doutor Norberto. Desculpa. Doutora Maria José. Doutor Eduardo. Doutor Fogaça. Maria José. Doutor Carolino. Doutor Trigueiros. Celso Pio. Doutor Valdir. Celso Pio. Doutor Rovirso. Celso Pio. Doutora Sônia Gindro. Celso Pio. Doutor Sérgio Junqueira. Juíza Maria José. Doutora Cândida. Doutor Celso. Doutora Lisete. Doutora Maria José. Doutora Jane. Doutora Maria José. Doutora Jucirema. Maria José. Doutor Rúfulo. Doutor Celso. Doutora Ivani. Doutor Celso. Doutora Petinati. Maria José. Doutora Ivete. Maria José. Doutora Silvia. Doutor Celso. Doutor Sérgio Pinto Martins. Celso. Doutora Marta. Doutor Davi. Celso Pio. Doutora Sônia Foster. Celso Pio. Doutora Rosa Vila. Celso Pio. Doutor Jomar. Celso. Doutora Fisch. Maria José. Doutora Magda. Celso Pio. Doutor Uzec. Maria José. Doutor Salvador. Maria José. Doutora Maria de Lourdes. Doutor Francisco Ferreira. Doutor Celso. Doutor Oliver. Doutor Celso. Doutora Vilma Gomes. Doutor Sérgio Roberto. Maria José. Doutora Silva. A doutora Maria Inês. Maria José. Doutor Paulo Mota. Juiz Celso. Doutora Lilian Gonçalves. Doutor Celso Pio. Doutor Ariano. Celso Pio. Doutora Cíntia Tafari.
Doutora Maria José. Dr. Roberto Barros. Dr. Celso. Dr. Jonas. Dr. Celso. Doutora Bianca. Maria José. Doutora Sandra Cury. Dr. Celso. Dr. Benedito. Dr. Celso. Doutora Maria Isabel. Doutora Maria José. Dr. Sidney. Dr. Celso. Dr. Ricardo. Maria José. Doutora Rosana Bono. Doutora Maria José. Doutora Regina Duarte. Doutor Celso. Doutora Simone. Doutora Maria José. Doutora Maria José. Doutora Kyong. Celso. Doutor Álvaro. Doutora Maria José. Doutor Donizete. Celso Pio. Doutor Nelson. Celso Pio. Doutor Antero. Juiz Celso Pio. Doutora Dâmia. Doutora Maria José. Doutor Orlando. Maria José. Doutor Armando. Maria José. Doutora Suzete. Celso Pio. Doutor Flávio. Celso Pio. Doutor Marcos César. Juiz Celso. Eu voto na doutora Maria José. Ela votou na Maria José? É empatadíssimo. Agora vamos pôr a Maria José para parar de deixar só. Para parar de deixar só. Mesmo assim. Doutora Ivete. Doutora Silvia. Doutor Sérgio Pinto Martins. Doutora Marta Casadei. 34, 34, 35, 36. Doutora Vilma Gomes. Doutor Sérgio Roberto. Não, vai ela. Doutora Silvia. Cadê a doutora Silvia? Confirma o voto. Nossa Senhora, que sufoco. Doutora Silvia. Deu problema lá. Marta Casadei, Maria José. É a Marta que você está com dúvida? Maria José, lá. Uhum. Zerou? Então, nós temos 36 votos para o doutor Celso e 38 votos para a doutora Maria José. Portanto, a doutora Maria José entrará o terceiro nome na lista. Parabéns. Próximo.
É o processo 92-5515 de 2014. Assunto: concurso de promoção pelo critério de antiguidade para provimento do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em vaga decorrente do falecimento da excelentíssima desembargadora Maria Inês Moura Santos Alves da Cunha. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente, pelo um concurso de promoção pelo critério de antiguidade, que eu estou concluindo pelo nome de Mauro Vinhoto, que é o mais antigo. Alguém tem alguma objeção? Podemos fazer por aclamação? Ok, então está aclamado o nome do Dr. Mauro Vinhoto. Muito bem. Senhora presidente, Quem te chamou? sou eu. Ah, doutor Salvador, pois Temos não. uma dúvida, é o processo 9255, é isso? É que ela alterou o voto em razão da doutora Elza ter entrado lá. Houve uma modificação. Houve uma modificação e o próximo mais antigo é o doutor Mauro Mas Vinhoto. vai ser modificado, obviamente, o voto. Tá, Vai desculpa, ser foi retificado. agora eu percebi, Entendeu? desculpa. Tá. Próximo. Próximo é o processo 9313-18 de 2014. O assunto é concurso de promoção pelo critério de merecimento para provimento do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em vaga decorrente da aposentadoria do excelentíssimo desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente, esse é um concurso de promoção pelo critério de merecimento. Lembro aos colegas que os nomes de todos que podem ser votados estão a folhas 6 até 14 e todos eles a folhas 14. Lembrando que agora Margot Jacomazzi já tem 3 vezes, já foi votada por 3 vezes, Maria Elizabeth está com duas vezes votada, e temos agora uma vez Maria José, né? Estou votando, então, em Maria Elizabeth. Já foi liberado, Desculpe. já? Já? Um minuto só, doutora Rosa, por Pois não. gentileza. Ok, está liberado, pode votar. Estou votando em Maria Elizabeth, em Maria José e Sueli Tomé. Ok, doutor Wilson. Maria Elizabeth, Maria José e Daniel. Doutora Beatriz. Maria Elizabeth, Maria José e Eliane Aparecida Pedroso. Doutora Sônia Franzini. Maria Elizabeth, Maria José e Sueli Tomé. Doutor Marcelo. Maria Elizabeth, Maria José e Celso Ricardo. Doutora Odete. Maria Elizabeth e Maria José, e acrescento a doutora Sueli. Doutor Fernando. Não viu não. Sueli Tomé. Doutora Rilma. Mantenha a doutora Maria Elizabeth, mantenha a doutora Maria José e voto em Paulo Kim. Doutora Vilma Capato. Doutoras Maria Elizabeth, Maria José e Celso Ricardo Pio. Doutora Tânia. Maria Elizabeth, Maria José e Sueli Tomé. Doutora Yara Ramires. Doutor Daniel, doutora Maria Elizabeth e doutor Celso. Doutora Mércio. Doutor Vidigal. Doutor Norberto. Mantenho as 2 juízes que figuraram na lista anterior e acrescento... Fala mais alto um pouquinho. Pois não. Mantenho o nome das 2 juízes que figuraram na lista anterior e acrescento o doutor Daniel. Doutor Daniel.
Doutor Eduardo. Remanescentes mais doutor Celso. Doutor Fogaça. Doutor Carolino. Maria Elizabeth, Maria José e Celso Pio. Doutor Trigueiros. Maria Elizabeth, Celso Ricardo e Maria José. Doutor Valdir Florindo. Maria Elizabeth, Maria José Biguete e Celso Ricardo Pio. Doutor Rovirso. Maria Elizabeth, Celso Pio, Sueli Tomé. Doutora Sônia doutora Sônia Gindro. Eu voto em Maria Elizabeth, Celso Pio e Sueli Tomé. Doutor Sérgio Junqueira. Juízes Daniel, Maria Elizabeth e Maria José. Doutora Cândida. Pois não, senhora presidente, eu mantenho a Maria Elizabeth, a Maria José e acrescento Celso Ricardo Pio. Doutora Lisete. Maria Elizabeth, Maria José e acrescento Daniel. Doutora Jane. Doutoras Maria Elizabeth, Maria José e Eliane Pedroso. Doutora Jucirema. Maria Elizabeth, Maria José e Celso Pio. Doutor Rúfalo. Maria José, Maria Elizabeth e Daniel. Doutora Ivani. Maria Elizabeth, Maria José e Celso Pio. Doutora Petinati. Maria Elizabeth, Maria José e Celso Pio. Doutora Ivete. Maria Elizabeth, Maria José e Celso Pio. Doutora Silvia. Maria Elizabeth, Celso e Sueli. Fala mais alto, por favor. Maria Elizabeth, Celso Pio e Sueli. Doutor Sérgio Pinto Martins. Maria Elizabeth, Celso e Maria José. Doutora Marta. Maria Elizabeth, Maria José e Sueli. Doutor Davi. Maria Elizabeth, Maria José e Celso Pio. Doutora Sônia Costa. Mantenho Maria Elizabeth, Maria José e acrescento Celso Pio. Doutora Rosa Vila. Eu voto em Maria Elizabeth. Voto em Maria Elizabeth, Celso Pio e Sueli Tomé. Doutor Jomar. Daniel, Maria Elizabeth e Celso. Doutora Fisch. Daniel, Maria Elizabeth, Maria José. Doutora Magda. Doutor Uzek. Doutor Salvador. Maria Elizabeth, Maria José e Sueli. Doutora Maria de Lourdes. Maria Elizabeth, Celso Pio e Maria José. Doutor Francisco Ferreira. Maria Elizabeth, Celso Ricardo e Maria José. Doutor Oliver Malhadas. Maria Elizabeth, Maria José e Celso Pio. Doutora Vilma Gomes. Maria Elizabeth, Maria José e Sueli Tomé. Doutor Sérgio Roberto. Maria José, Sueli e Paulo Kim. Doutora Maria Inês. Maria Elizabeth, Maria José e Sueli Tomé. Doutor Paulo Mota. Juízas Maria Elizabeth, Maria José Biguete e Daniel de Paula. Doutora Lilian Gonçalves. Mantenho as juízas Maria Elizabeth, Maria José e acrescento o Celso Pio. Doutor Ariano. Celso Pio, Maria José Biguete e Sueli Tomé. Doutora Cíntia. Mantenho os nomes que já figuram em lista, Maria Elizabeth, Maria José e acrescento a juíza Sônia Lacerda. Doutor Roberto Barros. Doutora Maria Elizabeth, doutora Maria José Biguete e doutor Celso. Doutor Jonas. Senhora presidente, eu voto no Celso Pio, Paulo Kim Barbosa e Sueli Tomé. Doutora Bianca. Eu voto na Maria Elizabeth, Maria José e Sueli Tomé. Doutora Sandra Cury. Eu voto em Maria José, Celso e Sueli Tomé. Doutor Benedito. Voto em Celso, Sueli Tomé e Paulo Kim. Doutora Maria Isabel. Maria Elizabeth, Maria José e Paulo Kim. Doutor Sidney. Maria Elizabeth, Maria José e Celso Pio. Doutor Ricardo. Celso Pio, Maria José e Paulo Kim.
Doutora Rosana. Maria Elizabeth, Maria José e Sueli Tomé. Doutora Regina Duarte. Maria Elizabeth, Celso Pio e Maria José Biguete. Doutora Simone. Maria Elizabeth, Maria José e doutora Eliane Pedroso. Doutora Kyong. Mantenho Maria Elizabeth, Maria José e acrescento Daniel. Doutor Álvaro. Eu voto em Celso Pio, Sônia Lacerda e Paulo Kim. Doutor Donizete. Maria Elizabeth, Maria José e Celso Pio. Doutor Nelson. Daniel Guimarães, Celso Pio e Paulo Kim. Doutor Antero. Juíza Maria Elizabeth, juíza Sueli Tomé e juiz Paulo Eduardo Vieira de Oliveira. Doutora Dâmia. Daniel, Ivete Bernardes Souza e Paulo Kim Barbosa. Doutor Orlando. Celso Ricardo Pio, Sueli Tomé, Paulo Kim Barbosa. Doutor Armando. Maria Elizabeth, Celso Ricardo Pio e Maria José. Doutora Suzete. Maria Elizabeth, Celso Ricardo e Maria José. Doutor Flávio. Eu mantenho as juízas Maria Elizabeth e Maria José e acrescento Celso Pio. Doutor Marcos. Juízes Maria Elizabeth, Maria José e Celso Pio. Eu mantenho Maria Elizabeth, Maria José e voto no Daniel. Acho que o Celso Pio foi. Doutor Nelson Bueno do Prado. Doutora Dâmia. Doutor Orlando. Quem? Doutora Suzete. Zerou. Então vamos ver. Doutora Maria Elizabeth, 64. Doutora Maria José, 60. E 43 para o doutor Celso Pio, que a maioria absoluta, não haverá necessidade de fazermos um segundo turno. Parabéns aos componentes da lista. Temos só um extra-pauta agora, né? A última, agora. Um extra-pauta. É o processo TRT-MA número 72-1560 de 2014. O assunto é concurso de promoção pelo critério de antiguidade, destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 19ª Vara do Trabalho do Fórum localizado na Zona Sul da capital, em vaga decorrente da criação da Lei nº 12.427, de 2011, e das disposições da Resolução Administrativa número 1, de 2013, deste Tribunal. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente. Concurso de promoção pelo critério de antiguidade para a 19ª Vara do Trabalho do Fórum localizado na Zona Sul. Estou indicando a mais antiga, Silvia Helena Serafim Pinheiro. Alguém tem alguma objeção? Podemos declarar unanimidade? Pode. Ok, então está promovida por antiguidade, doutora Silvia Helena Serafim Pinheiro. Acho que agora encerramos. Com essa encerramos a nossa pauta e conclamo os colegas a não se esquecerem de retornar às 5 horas da tarde para a cerimônia de despedida da doutora Anélia Lichum.